Olá, eu sou Fernando Peixoto, pesquisador, responsável pelo projeto de pesquisa e desenvolvimento de VANTs, veículos aéreos não tripulados, Albatross Aerodesign. Esse projeto foi desenvolvido na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, em Santos. Bom, eu vou falar um pouquinho de como começou essa história toda, como é que eu cheguei até aqui. Em 1974, eu descobri o aeromodelismo. Comecei a praticar o modelismo, estudar os princípios da aerodinâmica, logo estava competindo. Essa imagem do Campeonato Brasileiro foi realizada em Roraima. Passei a desenvolver meus próprios projetos e fabricar e montar os meus aeromodelos. Em 1977, descobri o voo livre. Aí foi uma mudança radical na minha vida. Já teve uma ideia? Na época, a asa delta era isso que a gente está vendo aqui. Uma asa muito primitiva. Essa foto de 82, ela já não era mais minha. Mas essa asa tem uma história engraçada. Eu troquei um carro, tinha um Landau 1974, estava em 78, troquei um Landau nessa asa. Minha mulher falou, você é louco, como é que você troca um carro numa asa? Bom, a questão é a seguinte, carro é fácil comprar, asa não era uma coisa muito rara. Bom, mas como é que você vai voar se você não tem carro? Bom, carro depois eu compro outro. Foi o que eu acabei fazendo. Aqui aparece a primeira asa que eu fabriquei. Em poucos anos, as asas evoluíram. Em questão de 2, 3 anos, a asa delta evoluiu muito. Mudou assim da água para o vinho. E essa asa é uma cópia de uma asa francesa. Na época era a melhor asa do mundo. Mesmo assim, pelo que eu já conhecia de aerodinâmica, de dinâmica de voo, do tempo do aeromodelo, eu via que era uma asa muito primitiva. Um planador 1930 é muito superior a esse tipo de asa delta. Vocês podem ver, ela tem um mastro aqui em cima, um monte de cabo em cima dela. Na verdade, só presta para manter ela armada no chão. Em voo só causa arrasto, não presta para coisa nenhuma. Aí eu pensei, bom, vou construir uma asa nova, fazer um projeto novo, com uma aerodinâmica melhor do que a que existe. Né? Tem uma relação melhor de aerodinâmica do que existia na época. E para isso eu precisava tirar todo o arrasto que tinha aqui em cima da asa. Só que para que eu visse o que deu certo e o que deu errado, eu precisava fazer isso em 2 etapas. A primeira etapa era construir uma asa com um perfil aerodinâmico melhor do que o que existia. Então eu fiz essa aqui. Ela é bem parecida com as asas que tinham na época, né? Ainda mantém o mesmo mastro, mas o perfil aerodinâmico é completamente diferente do que existia. Aqui eu apareço voando com ela, decolando do Morro do Maluf no Guarujá. Para voar no Morro do Maluf só se voa debaixo de ventão. É um morro muito baixo e são 3 segurando a asa. Quando solta a asa, ela sobe igual um elevador. Essa foto foi minha mulher que tirou, pedi para ela, assim que eu decolar você bate a foto. E saiu isso que vocês estão vendo. Aqui eu estou construindo a asa, modificando para a segunda etapa, que era a limpeza aerodinâmica, que era tirar aquele macho e todos os cabos dela. E esse é o resultado. Né? Uma asa limpa, tem um pano duplo embaixo que envolve toda a estrutura. E para que serve tudo isso? Né? Primeiro, a primeira etapa é para ter um perfil dinâmico melhor, com melhor sustentação. A segunda etapa, ter melhor penetração. Penetração é o seguinte, é a capacidade que uma aeronave tem de voar contra o vento. Isso é muito importante. Inclusive eu passei um apuro no Guarujá, uma vez voando com a versão anterior dessa asa, decolei com vento forte, o vento aumentou o resultado, eu não consegui chegar na praia. Tive que pousar no meio de um terreno, do lado de uns prédios, foi assim um voo super arriscado. Então o que acontece? Se você tem um VANT, né, vai fazer um voo com vento forte, ele precisa voar bem no vento forte, ele precisa penetrar bem. Né? E o vento forte não é muitas vezes o que o próprio fabricante diz. O fabricante diz, meu VANT voa com vento de até 50 km por hora, 40 km por hora. Bom, ele pode até voar, mas a questão é, ele vai manobrar bem, ele vai penetrar bem contra o vento, ele vai servir para fazer o seu trabalho de aerofotogrametria, né? Então, isso é muito importante de avaliar na hora de pensar em comprar um VANT. Bom, e o tempo foi passando, né? Eu já, desde o início, não acreditava em asa delta, apesar de estar voando com a asa delta, mesmo com a evolução que eu procurei fazer, era mais um laboratório, para entender o que funciona e o que não funciona. Porque, como eu já falei, um planador 1930 era muito superior ao que existia de asa delta, até o que existe hoje. Né? Esse é um projeto de um planador tripulado ultraleve, bem diferente dos planadores tradicionais. Né? Foi com esse projeto que eu comecei a trabalhar com materiais compostos, utilizar processos da aviação experimental. Essa é uma maneira de você construir uma aeronave experimental em material composto sem ter molde. O molde para produzir em fibra de vidro ele é muito caro.
Então, para fazer um protótipo, não dá, é inviável economicamente. Então, uma das opções é você usar um bloco de espuma, aqui eu estou usando isopor, né, para dar o formato que você precisa e depois fazer o revestimento com fibra de vidro. Nesse processo, eu usei fibra de vidro, fibra de carbono, resina epóxi, homologada por aeronáutico, e tive assessoria de um amigo construindo um planador em São José dos Campos, que já entendia bastante dessa área. Aqui aparece já a construção dela já mais avançada, né, com as estruturas em fibra de carbono e fibra de vidro. Aqui já colocando o tecido, que é chamado de vela. Bom, falando sobre os planadores, né? Nesse meio de caminho, eu também comecei a voar de planador. O planador era a nave mais eficiente em termos de aerodinâmica que existe. Para você ter uma ideia, ele consegue levar uma carga útil maior do que o próprio peso dele. Ele voa sem motor. Essa imagem é um rasante no planador antes do pouso. Planadores de competição, eles têm uma envergadura muito grande, né? A envergadura é a distância de uma ponta a outra da asa. E eles usam, inclusive, água como lastro para penetrar contra o vento e ter mais velocidade. Depois que eles fazem a prova, né, terminada a prova, a competição, mesmo um voo que estão fazendo, eles despejam essa água para não pousar pesado. Né? Aqui aparece ele dando um rasante sobre uma área de água embaixo. Ele está 1 metro de altura, um pouco mais, um pouco menos que isso. E ele tem energia suficiente para dar esse rasante, depois ganhar altura, fazer o tráfego e pousar na pista. Então, gente, isso aqui é importante pelo seguinte: ele tem uma razão de planeio muito grande. A razão de planeio é a relação entre a distância que ele percorre, né, e o quanto ele afunda. Vamos dizer, os planadores de alta performance chegam a ter uma razão de planeio de 60:1. Isso quer dizer o seguinte, que ele voa 60 metros de distância e perde 1 metro de altura. Se você estiver voando com um planador de competição como esse aqui, a 1.000 metros de altura, ele sem nenhuma forma de sustentação excepcional, como térmicas, como de ar quente, ou vento, de colina, alguma coisa assim, ele vai conseguir voar 60 quilômetros. Então, se nós temos um Vante, nós precisamos saber também qual a razão de planeio dele. Se você está fazendo um trabalho de aerofotogrametria, vamos dizer assim, a 300 metros de altura, né? No meio desse trabalho, o motor apagou. Já se o meu Vante tem uma razão de planeio de 10:1, ele vai voar 3 quilômetros. Então, é uma diferença entre, às vezes, encontrar um lugar seguro para pousar ou não. Aqui já foi no ano de 2006, né? Já estava na Unisanta, já desenvolvi outros projetos lá dentro, né? E resolvi ajudar uma equipe de uma competição que chama-se Aerodesign. Ela é promovida pela SAE Brasil. Uma competição voltada para os alunos de engenharia, das faculdades do Brasil inteiro e do exterior também. Algumas competições têm presença de equipes da Venezuela, da Argentina e de outros países. Né? A competição é o seguinte: equipe de alunos precisam construir uma aeronave que carregue o máximo de peso possível. E é um projeto de engenharia. Né? Tem que estar todo justificado, aerodinâmica, estabilidade de controle. E nesse ano de 2006, eu consegui influenciar um pouco os alunos para que eles usassem também uma aeronave de grande envergadura. E nós temos uma razão que chama-se alongamento. O alongamento é a razão entre a envergadura e a área de asa. Quanto maior o número dessa razão, né, melhor é o planeio dele. Então, para carregar o máximo de peso possível, com um motor que é igual para todo mundo usa praticamente o mesmo motor, né, você precisa ter eficiência aerodinâmica. E um grande alongamento é uma eficiência aerodinâmica. Só que aí entra um complicador, que é o processo construtivo. As asas de grande envergadura, de grande alongamento, tem que ter um processo construtivo bem apurado, senão vai ficar muito pesada. Para ter uma ideia, nesse ano, a Unisanta, que é uma faculdade que não tem curso de engenharia aeronáutica, se classificou em 5º lugar. Essa aeronave chegou a voar com 18.600 gramas de peso, em chumbo, né, que era carregado na época. E, em 5º lugar, ela ficou à frente de universidades como o ITA, o Unesp de Bauru, o FMG. Né? Agora nós temos a aeronave do ano seguinte. A aeronave do ano seguinte, na época eu não estava lá quando os estudantes começaram a iniciar esse projeto, ela usa o mesmo perfil aerodinâmico da aeronave anterior. Só que eles resolveram que o grande alongamento era meio complicado, que não era preciso o grande alongamento. Então eles resolveram, usando o cálculo de sustentação, a forma de sustentação de uma aeronave, que com mais área eles teriam que sustentar mais peso. Né? Foi o raciocínio que eles usaram. Bom, nem sempre isso funciona.
porque a resultante aerodinâmica não significa apenas a área, ela tem outras componentes, e o arrasto é uma delas. Para ter uma ideia, essa aeronave não conseguiu decolar com 12 kg de peso. Então são aviões muito parecidos, mas na verdade a eficiência deles é completamente diferente um do outro. Isso vale para todos os volantes, para todos os aviões. Né? Temos que prestar muita atenção nas suas características básicas de aerodinâmica para ter uma ideia do que são capazes de realizar. Com as competições de aerodesign, surgiu a ideia de começar a desenvolver um vante. Foi quando eu comecei o projeto Albatross Aerodesign, e ele estava incubado no NINE, que é o Núcleo de Inovação, Negócio e Empreendedorismo da Unisanta. Requisitos fundamentais, né, desse projeto de vantes iniciado há 5 anos atrás. O primeiro deles é a segurança. Na aviação, a segurança está sempre em primeiro lugar. Estamos falando de uma aeronave, e não tripulada, o que é pior, porque não tem um piloto a bordo para tomar uma decisão, corrigir algum erro durante um voo. Então ela tem que ter segurança extrema. O segundo requisito fundamental é a eficiência. Ela tem que ter eficiência. Então, utilizando um pouco do conceito dos planadores, né, a eficiência dinâmica é muito importante. Muitas vezes, o voo utilizando o motor mascara uma aeronave deficiente. Se usa um motor mais forte, ele vai esconder um monte de defeito que a aeronave tem. Então, uma aeronave com eficiência aerodinâmica, ela consegue voar com melhor performance, com menos economia, com maior penetração, com maior razão de planeio, com maior estabilidade. Então, ela tem que ser eficiente. E também baixo custo. Os vantes, né, são muito caros. Então, a gente tem uma ideia de que não dá para ser tão caro. A gente precisa fazer alguma coisa que tenha um custo mais baixo. Iniciando o projeto, nós precisamos primeiro fazer um ensaio de voo, para construir um protótipo, que é esse planador, para ensaiar alguns conceitos de aerodinâmica que eu já tenho de tempos atrás, também tirado dos planadores. Um deles é o perfil aerodinâmico, né? Fazer um teste de asa para ver se funciona um perfil aerodinâmico projetado. O planador foi feito para isso. E tem uma característica interessante também, ele tem um flechamento negativo. Quer dizer que a ponta da asa, em vez de estar apontada para trás, como na maioria dos aviões, ela é apontada para frente. Nessa imagem dá para perceber melhor. Bom, esse dia eu estou voando num morro em Vitória. Vocês percebem o seguinte, tem uma ventania soprando. Olha a fumaça que está saindo de uma queimada, ela anda na horizontal. Então, esse planador, com essa asa com fechamento negativo, com alongamento razoável, ele consegue voar muito bem com vento forte. O projeto foi se desenvolvendo e a primeira aeronave que foi projetada integralmente, né, nós pusemos na Mundo Geo Connect em 2006. Um avião projetado para fazer a fotogrametria e um multirotor. Esse avião tinha uma fuselagem muito pequena. Na verdade, cabia só uma câmera GoPro. Depois nós vimos que a aerofotogrametria ele não servia. Já esse multirotor, esse hexacopter, ele foi projetado para atender uma encomenda de um fotógrafo aéreo, usava aviões e helicópteros. Ele precisava de um multirotor que levasse uma câmera profissional, uma Canon 5D, que pesa com lente em torno de 1,6 kg e que voasse a 1.000 metros de altura. Foram desenvolvidos diversos outros multirotores até chegar nesse projeto. Para ter uma ideia, esse aqui é o paraquedas dele. Só esse paraquedas pesa meio quilo. Esse multirotor completo, com todas as baterias, com câmara, ele chega a pesar 14 quilos. E o paraquedas é muito obrigatório. Aqui eu tenho ao lado um outro Hexa menorzinho. Vocês podem ver que ele também tem o paraquedas dele, né? Aqui em cima, ó, meio escondidinho, mas ainda tem paraquedas. Aqui nós estamos fazendo um ensaio de voo na base aérea em Santos, que é um modelo intermediário, né? O Hexa Pro 2, como eu chamo esse grandão, ele foi o último modelo feito na época, né? O trabalho final foi esse aqui. E aqui uma evolução daquele avião que apareceu lá atrás, que é o Albatross. Já com uma fuselagem nova, né? Ele tem uma fuselagem com uma dimensão maior, já consegue levar uma câmera Canon EOS M, uma máquina que não tem espelho, então ela tem menor dimensão e menor peso que uma Canon 5D, que é a câmera profissional que o fotógrafo utilizava, mas ele não tinha um suporte de câmera estabilizado nos 3 eixos. Mais para frente eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Que aparece ele voando. Bom, aquela velha discussão, drones ou vantes, né?
A história das aeronaves não tripuladas, veículos não tripulados, é bem antiga. Tem um exemplo não tão antigo, porque na verdade começaram a ser utilizados por volta no início do século XX, 1900 e pouco, né, com balões. E esse aqui tem dois exemplos de aeronaves alemãs. Aqui uma bomba voadora V1. Ela não é um jato puro, um trem chamado pulso-jato, voa em torno de 500 km por hora. E os alemães jogaram elas aos montes sobre Londres, né, aterrorizaram Londres. Mas os pilotos dos Mustang P-51 descobriram que, em mergulho, eles conseguiam alcançar essas bombas voadoras, encostar a ponta da asa na asa delas e mudar sua trajetória. Então, elas tinham um sistema de controle de voo, de trajetória, ainda um tanto quanto primitivo, não tinham grande precisão. E depois os alemães desenvolveram a V2. Aqui já é um foguete. Esse foguete, ele sobe, né, vai em grande altitude e depois caía sobre Londres. Um foguete era impossível derrubá-lo. Só que o que acontece com essas aeronaves? Né? Elas não são pilotadas remotamente. Elas são completamente autônomas. Então é assim, programou a rota de voo dela, depois do lançamento, você não tem como interferir nessa rota. Você não tem um piloto em terra que vai pilotá-las remotamente. Isso é importante, entender esse conceito, porque a ANAC e o DSEA não permitem o voo de aeronave autônoma em território brasileiro. E praticamente nenhum país do mundo permite isso, né? As aeronaves civis. Né? Eles têm aeronaves militares, mas civis nenhum país permite isso. O que é permitido é o voo autônomo de uma aeronave remotamente pilotada. Ou seja, se eu tenho uma aeronave que é capaz de fazer um voo autônomo, mas eu tenho um piloto em terra que consegue mudar sua trajetória, né, interferir no seu modo de voo, mudar o seu modo de voo, isso no Brasil e no mundo inteiro é permitido. Então não vamos confundir aeronave autônoma, que só faz voo autônomo, com aeronave remotamente pilotada, que é capaz de fazer voo autônomo, mas também pode ser pilotada. Tá? Isso ainda é muito confuso aqui no Brasil. Muita gente acha que o voo autônomo é proibido, que o voo de aerofotogrametria, que é um voo completamente autônomo, não pode ser feito. Tá? Na realidade, pode. Esse negócio de drone, né, nome de drone, surgiu há muitos anos atrás. Não muitos anos, mas surgiu anos atrás com os aviões militares, né, não tripulados, americanos e israelenses. Aqui nós temos um Predator, um dos primeiros mais conhecidos. No início não tinha nenhum armamento, eram aeronaves utilizadas só para vigilância e dependiam dos outros aviões de combate ou de mísseis para atacar os alvos que estavam sobrevoando ou identificando. Depois passaram a fazer o serviço completo, né? De lançar bombas, mísseis, e o que é o mais utilizado pelos Estados Unidos são aeronaves não tripuladas. Aqui nós temos o Heron, uma aeronave israelense, né, utilizada pela Polícia Federal Brasileira. E aqui o Hermes, que também é um Vant israelense, usado pela FAB. Te nota que são aviões de grande envergadura. Né? E aquilo que eu já falei lá atrás, eles têm um grande alongamento. Né? Estão vendo que tem uma asa fininha e envergadura grande, para ter uma razão de planeio grande, para poder voar com pouca energia, para ficar voando bastante tempo, né, com pouco combustível. Aqui já são vantes menores, que o Scan Eagle é um vante da Marinha americana. Esse vante foi utilizado num caso de um comandante de navio cargueiro sequestrado há anos atrás. Também tem outros menores, né, que é o Skylight. Como pode ver, todos militares. Né? Bom, voltando ao termo drone, nem a ANAC nem o DSEA consideram o termo drone, que é um termo muito genérico. Ele tanto pode se referir a um quadricóptero pequenininho, como esse aqui, a Joaninha, né? Cabe na palma da mão, ou mesmo o Hexa Pro 2, que tem 1,32 m de envergadura, ou um avião, uma asa voadora. Apesar que o brasileiro, quando vê um multirotor, diz que é um drone. Se ele vê um avião, ele não diz que é um drone. Então, eu acho bom a gente começar a se acostumar a falar o termo correto. Né? É o VANT, que é o veículo não tripulado, e mais especificamente a ARP, aeronave remotamente pilotada. Porque o VANT inclui tanto o VANT autônomo quanto o remotamente pilotado. Como funcionam essas máquinas? Né? Na verdade, nós não temos simplesmente uma aeronave, nós temos todo um sistema envolvido. Por isso o nome SysVant, é um sistema VANT. Esse sistema
nós temos a aeronave, temos uma estação de solo e linhas de comunicação entre a aeronave e a estação de solo. Essas aeronaves, para voarem, elas dependem, basicamente, totalmente, de um piloto automático. Na verdade, não é que é só um piloto automático. Esse piloto ele é capaz de você traçar rotas de voo, criar planos de voo, de fazer o voo inteiro sozinho, mas ele é responsável principalmente também por manter a aeronave estável. Ele tem uma placa-mãe e diversos sensores. O primeiro deles é um giroscópio. O giroscópio é um sensor que detecta a inclinação. E esses sensores são todos em 3 eixos. Então a placa-mãe interpreta que houve uma inclinação. Se você não deu um comando para que a aeronave inclinasse, ela corrige essa inclinação sozinho. Então ela mantém a aeronave nivelada. Se você der um comando, ele vai atender o comando. A aeronave, por exemplo, você deu o comando para entrar numa curva. A aeronave vai entrar em curva. Se você desfizer esse comando e a placa-mãe tiver só um giroscópio, como alguns multirotores só têm giroscópio, ele mantém a curva, ele não sai da curva. Ele não volta ao seu estado original estável. Para que isso aconteça, nós precisamos de um outro sensor, que é um acelerômetro. O acelerômetro, ele grava o movimento que foi feito, qual foi a aceleração que ocorreu numa mudança de direção. Então, quando você deu um comando para fazer uma curva, você soltou o comando, ele viu que tinha uma aceleração anterior e ele vai aplicar o mesmo comando contrário para anular essa aceleração. Então, volta ao voo nivelado. Também foram se acrescentando outros sensores para tornar um piloto automático de verdade. Então, temos a bússola, que mostra o nosso rumo, o altímetro, a altitude, o GPS, que é o termo que todo mundo usa para se referir ao GNSS, é igual palha de aço e bombril, ninguém chama uma palha de aço, chama de bombril, GPS é a mesma coisa. Um sonar. O sonar ele é muito utilizado em multirotores para manter uma altitude ou fazer um pouso mais preciso. Os sonares utilizados eles têm alcance curto, 5, 8, 10 metros, 20 metros no máximo. Um airspeed, que é um sensor de velocidade aerodinâmica. E isso é usado em aviões. Muitos motores não utilizam isso. Então, com o airspeed, você sabe qual é a velocidade do ar que o avião está se deslocando. Controle de voo. Controle primário, básico, primeiro, mais utilizado em todos os vantes ou drones, como são chamados, é um rádio controle de aeromodelo. É o mais comum. Só que tem uma coisa importante nisso tudo. Existem rádios e rádios. Um rádio bom não é um rádio barato. Um rádio bom, aqui tem um exemplo, um rádio Futaba, um 14SG, já tem modelos mais novos, mas é um rádio de excelente qualidade, e ele tem um custo razoável, ele custa R$ 3.200 aqui no Brasil, se eu vi no Mercado Livre. Aqui tem um outro rádio, um Tanage 9XR, que custa R$ 593. Esse rádio é muito utilizado por um modelista quando começa a voar. É um rádio barato, mas qual o resultado entre um e outro? Se olhar a aparência de um, até parece que esse Tanage ele é mais incrementado, vamos dizer assim, do que um Futaba. O Futaba tem um desenho, vamos dizer assim, meio ultrapassado, muito convencional. Então, alguém desavisado pode achar que o Tanage é um rádio melhor, só que não é. E o rádio ele é fundamental no controle do seu vante. Se você tiver um rádio porcaria, você vai perder sinal de rádio durante o voo. E você pode perder o seu vante ou causar um acidente. E essa relação de custo acontece em todas as fases, em todas as peças de um vante. Muitas das peças dos vantes são de aeromodelos. E você encontra de qualidade ruim e baratos e de qualidade boa um tanto quanto mais cara. Então precisa tomar muito cuidado quando for comprar um cisvante, nos componentes que estão utilizados nele. Acompanhamento de voo. Se você tem um vante voando, você precisa saber aonde ele está voando. É assim, completamente irresponsável e inadequado você tem um vante que ele decola, você vai fazer um voo de aerofotogrametria, ele some da sua área de visão, quer dizer, eu vou fora da área divisada, como é o termo correto, Ele é capaz de fazer o voo autônomo sozinho, ele faz tudo sozinho, vai, voa e pousa. Mas você tem a obrigação de saber onde ele está voando, porque pode acontecer algum problema e você não saber. De repente ele desaparece pura e simplesmente. Esse sistema de acompanhamento de voo funciona assim. Eu tenho um transmissor de vídeo a bordo da aeronave. E eu tenho aqui um monitor de vídeo.
Enquanto ela está voando, eu estou vendo onde ela está voando o tempo todo. Também porque eu tenho um receptor de vídeo na estação de solo. Esse tipo de voo, no aeromodelismo, é chamado de voo FPV, né? A visão em primeira pessoa. O que acontece com esse tipo de voo? Você perde sinal de vídeo. O termo que se usa é que você ficou cego. O resultado disso é o seguinte: você não sabe mais onde está voando, não tem a mínima noção. Aí o que se faz? Um recurso chamado RTL. Você tem uma das chaves do rádio que foi configurada. Quando você perde o vídeo, você aciona essa chave, a aeronave vai voltar para o lugar de onde ela decolou. Para fazer isso, ela depende do GPS. Às vezes acontece, né, do GPS falhar. Se isso acontecer durante o voo, em que ele está retornando de maneira autônoma, você acionou o RTL, ele vai se perder em voo. Você tem uma noção, quando o GPS falha, isso aqui é uma imagem de uma estação de solo, que monitora o voo, e está mostrando nessa linha aqui o que a placa está interpretando do posicionamento da aeronave. Quando o GPS falhou, ele acha que a aeronave está viajando pelo mundo afora, né? Então, assim, se você acionou o RTL e ele perdeu o GPS, ele acha que ele está numa posição que ele não está. Então ele vai para um lugar que não tem nada a ver com o lugar da decolagem dele. Se vocês procurarem no YouTube esse termo flyaway, que é o nome que se dá a esse evento, né, a aeronave desaparecer, começar a voar por conta própria e te abandonar, você vai encontrar dezenas de casos citando isso. Bom, o resultado é que nós precisamos ter redundância no acompanhamento de voo, né? E essa redundância ela pode ser feita com uma estação de solo mais completa, que além de ter um monitor de vídeo, eu tenho um computador, né? Normalmente tem um notebook, ou pode ser uma estação de solo numa caixa toda montada, e que me mostra aonde ele está voando. Então, aqui eu tenho um exemplo, eu estou fazendo um voo numa área de encosta com risco de queda, né, de desmoronamento. Então, durante o voo, eu estou vendo a trajetória que ele está fazendo, quer dizer, além do vídeo, eu tenho essa trajetória sendo mostrada na tela do computador, né? Aqui eu tenho uma tela em horizonte artificial, igual dos aviões, me mostra a altitude que eu estou voando, 143 metros, a aeronave está nivelada, né? Se ela estivesse inclinada, ia mostrar aqui, mostra aonde estou apontando, o rumo da bússola está aqui em cima, essa linha vermelha também me mostra onde está apontando, né? Disso eu tenho o GPS fixo, então aqui está aparecendo GPS 3D fixo, eu tenho o GPS em 3 dimensões fixado, eu tenho 10 satélites aqui. O que acontece? Se eu perder o vídeo, né, e quiser acionar um RTL, eu posso acionar, porque eu estou vendo que eu tenho um satélite suficiente para ele retornar. Eu não corro o risco de um flyaway. O flyaway acontece muito com equipamentos configurados para voltarem automaticamente se houver falha de rádio. Então você está voando com o seu rádio controle, né? O rádio falhou e a placa viu que não tem sinal de rádio e aciona sozinho o RTL. O caso mais comum de flyaway é isso. Você precisar voltar, a placa sozinha manda voltar. Aí no meio do caminho você não tem satélite, você perde a aeronave. Com esse sistema redundante, isso não acontece. Você só vai acionar o RTL se você tiver satélite suficiente. E a estação de solo também me permite um comando por telemetria. A estação de solo ela funciona em relação à aeronave, é um modem de 2 vias, uma na aeronave e outra em solo. Quer dizer, é uma segunda linha de comunicação, na verdade, terceira linha, porque a primeira é o comando, a segunda é o vídeo, é uma terceira linha de comunicação independente. Então, aqui eu tenho, além dos parâmetros de atitude de voo, altitude e tudo, eu posso comandar a aeronave por aqui. Por exemplo, eu posso acionar, se o meu rádio queimou, o receptor falhou, né, eu quero acionar o RTL, eu venho aqui, clico nesse botãozinho, ele vai fazer o RTL. Se eu não tenho satélite suficiente, eu posso também ter acoplado junto com o meu equipamento um joystick. Então eu passo a pilotar pelo joystick. Se eu não tenho satélite, eu não posso acionar RTL. Então eu vou usar um joystick e vou fazer ele pousar. E inúmeros outros comandos, né? Comandos de voo, mandar circular, pousar, tudo por aqui eu consigo fazer. Então eu tenho 2 maneiras de comandar a minha aeronave. Eu tenho redundância de comando de voo. Uma outra coisa importante nesse sistema é que eu tenho como se fosse uma caixa preta.
todo voo que foi realizado, ele fica gravado, e eu posso depois reproduzir esse voo. Essa tela está mostrando, eu na verdade aqui não estou voando, eu estou com a aeronave pousada, né? O rádio está desligado e está aparecendo um erro de bússola, né? O que aconteceu? Eu tenho um sistema de controle de voo que eu tenho duas bússolas, uma externa e outra interna. E nesse caso, a bússola externa havia caído há pouco tempo atrás, né? Eu tinha mudado o volante de lugar, ele soltou e caiu. E quando eu coloquei de volta no lugar, eu coloquei ela ao contrário. Em vez de estar vendo com a frente apontada para o norte, eu apontei para o sul. Então a placa detectou que havia uma variação grande entre uma informação e outra, e me acusou esse erro aqui. Então isso evitou um acidente, que se eu decolo com a bússola errada, a aeronave não vai voar corretamente, ela vai acabar caindo, ela vai se acidentar. É impossível você voar com diferenças gritantes entre as duas bússolas. E aqui aparece uma estação de solo completa, né? Então vocês notam que eu tenho um monitor de vídeo, o rádio controle, de controles primários de voo, tenho um notebook com toda a telemetria e com as informações que eu preciso, né? Aqui aparece um protótipo. Essa aeronave ela foi desenvolvida, é um protótipo inicial, para fazer um microdrone para uso em área urbana. Mas isso é outra história. E o sistema se completa com antenas, né? Se eu tenho transmissão de rádio, vídeo e telemetria, eu preciso ter antenas adequadas para isso, que são linhas independentes. Então aqui eu estou pilotando manualmente, estou com o meu rádio controle aqui na mão, né? Ele tem uma antena própria. Aqui eu montei uma antena de vídeo, uma antena de grande alcance, e mais embaixo é meio difícil de ver, mas está bem nessa área aqui, eu tenho uma antena que comunica com a telemetria. Então as três linhas de comando, de comunicação que eu comentei, as antenas estão aí. Bom, como é que funciona o controle nos multirotores, né? Os multirotores, o controle de voo deles funciona assim. O motor de um lado acelera mais do que o motor do outro para mudar a inclinação dele. Então, se eu der mais motor de um lado, ele vai inclinar na direção contrária. Tá vendo? Ele inclina para um lado, inclina para o outro, inclina para frente, inclina para trás, e com isso eu consigo comandar. Nos aviões é diferente, né? Nos aviões eu tenho superfície de comandos móveis, né? Tenho na asa, que são os irons, né, dos dois lados, eles trabalham em conjunto, enquanto um levanta, o outro abaixa, e eles fazem a aeronave girar nesse eixo aqui, no eixo longitudinal. Então, para fazer uma curva, eu uso o iron, a aeronave vai inclinar e vai iniciar essa curva. Eu tenho aqui atrás, eu tenho um leme, né, que também é usado para fazer a curva, ele é auxiliar para fazer a curva, a aeronave inclina, ele mantém o nariz do avião apontado para a posição que a gente quer. Eu tenho aqui o profundor. O profundor é responsável por fazer a aeronave subir e descer. Como podem ver, nesse caso aqui, esse avião, ele tem um iron de cada lado, né? E o profundor ele é bipartido, ele tem dois lados de profundores e um leme. Se acontecer em voo de perder um iron em voo, se ele não comandar mais, né? Dependendo da aeronave, ela consegue fazer curva usando só o leme, né? Dificilmente uma aeronave cai porque falhou um iron, né? Mesmo porque às vezes um para de funcionar, o outro continua funcionando. Ela continua voando. Se perder o leme, tem um defeito no leme, você consegue fazer curva só usando o iron. Então, você consegue voar e comandar a aeronave, não muito bem, mas com uma certa eficiência, usando só uma superfície de comando, sem precisar juntar, mesclar iron e leme. Já o profundor, se você tiver um profundor único, muitas aeronaves têm um profundor único, se você perder o profundor, dificilmente você vai conseguir controlar a aeronave. E o que é adequado, então, num VANT? Né? Porque o VANT não tem o piloto a bordo, então é mais difícil você perceber o que está dando certo e o que está dando errado. Então, o razoável num VANT, o recomendado num VANT, ele tem redundância de superfícies. Então, aqui eu tenho um exemplo daquele gaivotão, aquele avião que eu mostrei lá atrás. Ele tem dois irons, dois de cada lado. Se acontecer de eu perder um deles, o outro vai continuar funcionando. Isso acontece dos dois lados, né? Vamos supor que um lado aqui não funciona mais. O outro é suficiente, não preciso desse lado aqui, ele vai funcionar muito bem. Do mesmo modo, o profundor. Como eu falei, se o profundor fosse único, uma superfície única, e eu perder o profundor, inevitavelmente vai acontecer algum acidente, a aeronave vai cair, não tem jeito, né?
Agora, se eu tiver ele separado, eu ainda consigo comandar com um profundor só. E o leme é a mesma coisa. Nessa aeronave, como ela tem 2 corpos, né, o leme está aqui atrás. Ela também tem 2 lemes. Então, vai ser muito, muito difícil essa aeronave cair por falha de sistema de acionamento de superfície de comando, né? Pode acontecer uma quebra de qualquer um desses sistemas e ele vai continuar voando. Aqui nós temos as asas voadoras, né? Essa configuração é muito comum nos vantes no mercado hoje. As asas voadoras, elas são muito práticas, né? Elas não têm aquele corpo comprido, não tem cauda, não tem leme, não tem nada disso. Elas são mais simples, né? São muito mais práticas, são menores, né? Mais fáceis de transportar e tudo. E só que tem uma coisa, elas têm superfície de comando que fazem 2 funções. Tá? Aqui, na verdade, eu não tenho nenhum aero nem um profundor. Eu tenho um elevon. Né? O elevon ele sobe e desce, né? Dos 2 lados. Se eu vou fazer uma curva, eles funcionam, o sistema de controle de voo interpreta o comando do rádio, que é para fazer uma curva, que é para inclinar a aeronave, e vai fazer um lado subir e o outro descer. Ela vai entrar em curva. Se eu quero que a aeronave suba, ele vai acionar as duas superfícies ao mesmo tempo. Então ela vai subir ou descer a mesma coisa, né? Qual é o grande inconveniente nessa configuração? É que se quebrar uma superfície de comando, um sistema de comando, né, de um lado, ela vai cair. Não tem jeito, não voa de jeito nenhum. Né? Se um lado parar e você comandar o outro, ela vai entrar em giro. Então ela vai para o chão. A solução é que esse tipo de aeronave tenha 2 superfícies de comando, como tem nos aviões. Né? Dividir essa superfície. Então eu passo a ter 2 superfícies fazendo a mesma coisa. Se essa aqui quebrou, não funciona mais, a outra, mesmo que menor, vai funcionar. A aeronave não vai voar tão bem, mas não vai cair. Então é inadmissível, um vante jamais pode cair havendo uma falha única. Isso é uma questão de conceito de segurança. Vamos falar um pouco, então, entrar no assunto principal dessa palestra, que é o uso dos vantes, dos drones, pela topografia. Né? E, com certeza, você já conhece o trabalho da aerofotogrametria. A aerofotogrametria convencional ela é muito utilizada para cobrir grandes áreas. E é caro, não é um serviço barato. Né? Então, o VANT ele veio cobrir uma lacuna que existe na aerofotogrametria convencional. Porque ninguém vai contratar uma empresa de aerofotogrametria para cobrir uma área de 100 hectares, 300 hectares, 500 hectares. É uma coisa muito pequena. Né? Então, você não tinha o que fazer. Né? Simplesmente você ia fazer o trabalho convencional. Né? Ir lá em solo, levantar todos os pontos que você precisa levantar para fazer as medições. Com o VANT, você consegue criar um plano de voo automático com pontos em que você vai fazer as imagens da aerofotogrametria e depois montar um mosaico fotográfico. Bom, para montar esse mosaico, para produzir essas imagens, eu preciso ter uma sobreposição de imagens. Né? Então aqui aparece um quadradinho branco, na realidade não é um quadradinho, a foto é retangular, mas para exemplificar aqui está bom. Né? Quadradinho branco, que seria a primeira foto desse meu circuito aqui. A segunda, essa em azul. Né? A terceira, esse vermelhinho, meio laranjinha, meio cor-de-rosa. Né? Então, o voo ideal é dessa maneira, que você vai tirando as fotos, alinhadinhas, bonitinhas, né? Com a câmera virada para o solo corretamente e que não sofra nenhuma inclinação. Bom, se sofrer inclinação, o que acontece? A imagem, ao invés de sair no lugar certo, né, estou mostrando aqui, ela deriva de um lado para o outro. Né? Bom, os softwares utilizados para processar imagens de vantes conseguem lidar razoavelmente com essa questão. Mas mais na frente eu vou explicar que a coisa não é bem assim. Aí o que acontece? Para evitar esse problema, nós podemos utilizar sistemas de estabilização. Nos multirotores, né, que o brasileiro chama de drone, isso é muito comum. Todos eles que levam uma câmera a bordo têm um sistema de estabilização de câmera, que está aqui. Né? Esse sistema chama-se gimbal. O gimbal já é um equipamento já conhecido dos fotógrafos. Né? O fotógrafo profissional utiliza gimbal manualmente para fazer filmagens estabilizadas, tirar fotos estabilizadas.
Aqui eu tenho um gimbal menorzinho, uma GoPro, no caso aqui uma Hero 3. Aqui uma pequena demonstração de como é que funcionam esses equipamentos. Tá vendo? Ele balança de um lado para o outro e a câmera praticamente não mexe nada. Agora, a maioria dos Vantes do mercado não tem gimbal em aeronave de asa fixa, né? Porque enquanto no multirotor o arrasto não é um grande problema, né? O multirotor em si é uma estrutura que causa muito arrasto e usa um princípio de voo que não é o do avião, ele voa mais lento, né? Tem muitos motores, então o arrasto não é um grande problema. Nos aviões é um grande problema, então não tenho como instalar um gimbal utilizado em multirotor num avião. Então aqui nós temos um gimbal que foi instalado aqui na frente dessa aeronave, né? Mais ou menos aerodinâmico. Aqui eu tenho um exemplo muito bom, que é uma aeronave em que tem um gimbal, ele é retrátil. Enquanto está voando e não está sendo utilizado, ele está guardadinho aqui. A hora que ele desce para fazer as fotos, né? Então aí ele causa um arrasto enquanto está fazendo as fotos. Depois que ele terminou de fazer as fotos, ele é recolhido novamente. Bom, um fator importante na qualidade do trabalho executado por Vantes, trabalho de aerofotogrametria, né, é a qualidade das câmeras utilizadas, câmeras RGB. Nós podemos utilizar diversas câmeras, não só uma câmera RGB, uma câmera espectral, multiespectral, infravermelho e por aí vai. Mas vou falar um pouquinho só sobre as câmeras RGB. Nós temos o hábito de ver a qualidade das câmeras, analisar essa qualidade por megapixels, né? Então nós temos câmeras de 12, 18, 24, até 42 megapixels, já existem câmeras hoje, né, de grande qualidade. Então a gente compara uma com a outra, essa de 12 é menor, é menos eficiente que a de 18, e aí por diante vai. Só que isso não é bem verdade. Tem um outro fator que é muito importante, que é o tamanho do sensor. Está aqui o sensor da câmera. De nada adianta eu ter uma câmera de 18 megapixels com um sensor pequenininho. Então eu tenho uma comparação de tamanho de sensores das câmeras compactas, né, as cybershots que nós utilizamos comumente, as câmeras profissionais, mas né, não de altíssima definição, as câmeras profissionais que têm uns sensores médios, vamos dizer assim, e a câmera com sensor full frame. O sensor full frame é um sensor de 35 milímetros. É o padrão usado por filmagem tradicional. O filme tradicional ele tinha 35 milímetros. Então, uma câmera com sensor full frame ela tem uma qualidade muito maior do que uma câmera com um sensor pequeno, uma câmera compacta. E essa é uma imagem que foi feita com uma câmera, uma Canon EOS M, e não é uma câmera com sensor full frame, é uma câmera ainda com sensor médio, né? Mas já é uma boa câmera. Como a gente descobre que uma câmera é boa ou não em relação a uma a outra, esquecendo os megapixels, né? É dando zoom na imagem. Então eu dou zoom nessa imagem, eu estou vendo detalhes, né, bem nítidos. Essas imagens foram feitas para detectar falhas num telhado de um galpão enorme. Então é difícil você ter acesso a um galpão, um telhado desse galpão, é arriscado para as pessoas subirem nesse telhado. Então você faz um voo com um multirotor, um voo super rápido, e já fotografa o telhado inteiro, já consegue detectar onde estão as falhas. Aqui eu tenho uma outra câmera, que também não é uma câmerazinha das mais simplesinhas, mas é uma Cybershot, já uma Canon, uma Cybershot, que também tem 18 megapixels. Tem mais do que a câmera anterior, que só tem 12. Né? Mas quando eu dou o zoom na imagem, o que eu vejo? Que a imagem estoura toda. Então eu não tenho a definição da imagem que eu tenho, toda estourada a imagem, uma câmera de qualidade boa. Então não vamos esquecer isso. Né? É importante ver o tamanho do sensor da máquina e a relação sensor-megapixel, não só os megapixels. Agora, georreferenciamento. Né? Se nós fazemos um trabalho de aerofotogrametria, as imagens precisam estar georreferenciadas, precisam de precisão, de acuracidade. E para conseguir isso, o que importa muito é a qualidade do GPS utilizado. Né? Se eu tenho um GPS ruim, né, não tão preciso, o meu erro vai ser muito maior. Então a qualidade do meu trabalho vai ser muito pior e pode até inviabilizar esse trabalho. Na hora que eu vou fazer as medições, elas são muito diferentes do que existe em solo. Né? Então existe GPS da categoria L1, L2, né,
O L2 é bem mais preciso porque ele consegue captar outras constelações de satélites, não só a americana, que é o tradicional GPS, mas o russo, o GLONASS, o Galileu, que é europeu, né? Então é um GPS mais preciso. Utilizando esses GPS, eu preciso de pontos de controle em solo. Se eu utilizar um GPS RTK, eu não preciso. Então eu consigo ganhar tempo na execução de um trabalho se o meu Vante comporta um GPS RTK. Também ele vai custar um tantinho quanto mais caro, né? É sempre aquela coisa, a relação custo-benefício, né? Software de processamento de imagens. O mais conhecido é o Foxconn da Agisoft, é um software russo. Então, voltando a falar na questão do processamento de imagens, de softwares que processam imagens para Vantes, eles usam uma tecnologia, uma maneira de tratar as imagens, de interpretar as imagens, diferente do software tradicional de aerofotogrametria. Se você pegar aquelas imagens lá atrás, que foram feitas por Vante, com inclinações superiores a 5 graus, né? Um software de aerofotogrametria tradicional não vai conseguir lidar com isso, não vai montar mosaico nenhum. Um outro software utilizado, também bem conhecido, é o Pix4D. E também, além desse software de processamento de imagens, depois usam outros softwares, como o ArcGIS, o QuantumGIS, o AutoCAD Civil 3D. E aqui nós temos umas imagens, né, de como é que é feito esse processamento. Essa imagem é do Foxconn, né? Você tem as fotos foram tiradas todas aqui, e eu tenho aqui o georreferenciamento delas. Tá vendo? Cada uma delas tem a posição no eixo X, Y e Z. Né? Aqui aparece a posição que foi tirada cada foto em relação ao solo. A gente pode ver que elas estão assim, relativamente bem alinhadinhas, né? Mas se nota que tem uma diferença de distância entre essa trilha e essa outra. Então, elas não têm uma navegação, uma posição perfeita. Mas, do jeito que está, é bem aceitável para o Foxconn processar essas imagens. Está vendo? Aqui aparece a representação no ar, né? Como é que elas foram tiradas. Vocês notam que tem algumas inclinações laterais aqui, está vendo? Tá? Isso não é muito bom. Né? Quem trabalha com a fotogrametria sabe disso. Ó, tem uns buracos aqui, mas ainda consegue processar essas imagens. E aqui o resultado. Né? Eu já tenho um mosaico georreferenciado de grande precisão. As imagens, como são imagens montadas uma a uma, né, você tem um detalhamento de cada imagem. Eu consigo, com um Vante, chegar a um detalhamento de até em torno de 2 centímetros. Quer dizer, qualquer coisa em solo que meça mais que 2 centímetros ou 2 centímetros vai aparecer na imagem. Com essa imagem eu consigo fazer medições. Né? Então aqui está aparecendo, pelo software utilizado, a escala de unidades. Né? Eu posso fazer medições, eu posso exportar isso para o AutoCAD, né, e fazer diversas medições. Né? Não só medições lineares, mas também de volume. Né? Eu também consigo, através dessas imagens, como na aerofotogrametria convencional, extrair o plano altimétrico. Né? Eu sei as altitudes, as mudanças de altitudes nesse terreno, né, fruto desse levantamento que foi feito. Aqui é um outro exemplo em que vamos fazer um mapa digital do terreno. Eu tenho um mapa digital de superfície, que é o que está aparecendo aqui. Eu tenho as imagens de tudo que tem sobre a superfície, né? Os terrenos, as árvores, os carros, eu tenho tudo aqui. Aqui eu já tenho o mapa digital do terreno. O software retirou todas as interferências acima do solo. E a partir desse mapa, eu consigo, utilizando outro software, ou mesmo às vezes o próprio software de processamento consegue fazer isso, eu consigo traçar as curvas de nível. Né? Então, esse é o resultado prático, conclusivo, da vantagem do drone, do Vante, como é o nome correto, na topografia. Imagina você levantar essa área toda, né? Levantar ponto a ponto, eu não sei exatamente que distâncias faz isso, talvez 5, 10, 15, 20 metros entre um ponto e outro, o tempo que você vai levar para levantar toda essa área. E aqui uma área pequena. Então imagina uma fazenda, uma mineradora, né, que você queira fazer um levantamento muito maior. Você vai levar às vezes um mês trabalhando para levantar todo o terreno e fazer as curvas de nível. Né?
Com um único voo, às vezes você consegue cobrir uma área inteira, né? Um voo, dependendo da aeronave utilizada, ele faz no mínimo 100 hectares, né? E tem aeronaves com até 10 mil hectares. Então, o grande segredo, a grande vantagem do Vant ou do drone para topografia é você utilizar uma ferramenta que você consegue, num tempo muito mais curto, levantar as informações. O resultado da curva de nível traçada pelo software de aerofotogrametria, pelo Vant, é muito maior do que a da topografia convencional, porque tem muito mais detalhes. O software cria uma nuvem de pontos. Agora, vamos falar um pouquinho sobre o que nós temos no mercado hoje, o mercado dos FISVANTs, o mercado dos drones, né? O principal que as pessoas procuram num Vant, além do preço, é claro, é a autonomia de voo. A autonomia de voo é que vai dizer quanto tempo que eu vou voar e a resultante disso é que área que eu vou conseguir cobrir. Quanto maior a autonomia, maior a área que eu cubro. Então, assim, o recobrimento por voo está ligado diretamente à autonomia de voo. Os aviões, eles têm uma autonomia de voo bem maior que os multirotores. Em consequência, cobre também uma área muito maior. Os multirotores já não, eles voam tempos menores. Agora cabe uma observação importante, né? Se formos olhar os fabricantes dos Vants, né, existem muitos fabricantes honestos, outros mais ou menos. Né? O que acontece? Eles dizem que tem um multirotor, voa 1 hora. A capacidade de voo é de 1 hora, vai voar 1 hora. Bom, aí você vai dar uma analisada nele, você vê que ele tem 8 motores. Né? Cada motor tem um consumo específico. Né? Aí você observa que ele carrega uma bateria de 40 amperes. Né? Bom, se ele tem 8 motores, para voar 1 hora, ele tem que consumir no máximo 5 amperes por motor. E um motor de um multirotor não consome isso. Consome mais que isso. Então, aí a gente vê o quê? O fabricante depois fala, não, mas que ele voa 1 hora sem carga nenhuma. Porcaria, que não interessa se ele voa sem carga nenhuma. Para que me serve? Não estou comprando ele modelo, não vou brincar com ele, eu vou fotografar, eu vou levar uma câmera que pesa 700 gramas. Aí você vai ver que aquela autonomia que ele diz que faz, ele não faz. Né? Se você colocar mais peso a bordo, vai cair bastante essa autonomia. Aí ele diz, não, mas você põe uma bateria a mais. Bom, a bateria pesa um bocado. Você dobrar o número de baterias, não vai dobrar o tempo de voo. Às vezes, você ganha muito pouco, porque ele já está num limite de peso próximo. Né? Se você colocar um peso excessivo, ele vai fazer muito esforço para carregar aquele peso e não vai ter um resultado bom de autonomia de voo. Aqui nós temos algumas imagens que estão tiradas do Drone Show, né, para você ter uma ideia da variedade de aeronaves que existem. Isso aqui é um projeto muito bonito, né, uma aeronave de boa eficiência, vocês notam que tem um grande alongamento. Né, e como eu falei, ó, vocês estão vendo? Ó, só tem uma superfície de comando aqui. Né, o sistema de comando, o servo está aqui embaixo da asa. Se quebrar, já era. Aqui já é um avião convencional, né, só de diferente o que ele tem é essa cauda em V. Né, então aqui o mesmo caso que acontece na asa voadora, acontece aqui também. Vocês notam que ele não tem leme, né, o leme estaria aqui, ele não tem leme. Né, ele tem o profundor dividido em 2 partes. Na verdade tem 2 elevons. Né, então assim, para funcionar como leme, ele usa essas 2 superfícies. Né, ele vai movimentar as superfícies juntas para funcionar como leme. Aqui mais asas voadoras, helicóptero. Esse helicóptero é para fazer pulverização em lavouras. Né? Mais um multirotor, outro multirotor. Né? Aqui eu tenho um chamado X8. Ele tem uma estrutura em X, né? E tem 8 motores, né? 2 em cada braço, um em cima do outro. Bom, aí vem aquela história, né? Na verdade é tão grande, tem tanta coisa. Como é que eu vou fazer para descobrir o que é melhor para mim? Né? Eu tenho que analisar uma série de coisas. O principal é o trabalho que eu pretendo fazer, que tamanho de áreas eu preciso cobrir, que tipo de sensor que eu vou carregar. Então a primeira parte é você que vai decidir, você que vai ver as informações, você que vai ter, né? Você que vai gerar essas informações. Agora, a segunda parte é bem mais complicado, porque você precisa avaliar o que tem no mercado, uma infinidade de opções. Né? Só na Drone Show tinham mais de 50 fabricantes, e uma coisa muito complicada.
Então, eu tenho uma sugestão a fazer. Quem quiser conhecer um pouco mais de como escolher um Vant ou drone, né, e mitos e verdades, expectativas e realidades, porque muita coisa que se diz não acontece, né, e outras coisas acontecem, inclusive até mais. Né, você pode comprar um Sysvant para fazer trabalho de topografia, de aerofotogrametria, e depois começar a fazer outros trabalhos, como inspeção para área ambiental, em que você não precisa fazer mosaico, outro retificado nem nada, só precisa ter as imagens, né, acompanhar grandes obras para ver a evolução da obra, né, e vai descobrir novos mercados que você vai passar a utilizar. Então, o convite que eu faço é visitarem o site Albatroz Brasil Drones. Ele tem uma aba guia, né? Normalmente a primeira postagem é algum comentário que eu fiz sobre esse guia. Fica aí o convite. Eu agradeço a oportunidade de poder falar um pouquinho para vocês da experiência que eu tenho nessa área, né? E agradecer a todos pelo interesse e desejar a todos que, seja qual for o sistema Avante que vocês adquiram, que seja um bom sistema, que traga bastante trabalho, produtividade, qualidade e dinheirinho, né? Que dinheirinho sempre é bom. Valeu, gente, muito obrigado, um abraço a todos.